Davi Luiz é o novo zagueiro do Fortaleza para a temporada 2025. O defensor de 37 anos chega para aportar experiência, liderança e muita qualidade ao setor defensivo do Leão do Pici. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo eu vou explicar o estilo de jogo de Davi Luiz, o zagueiro experientíssimo que o Fortaleza está contratando para a temporada 2025. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. Davi Luiz é um zagueiro de 37 anos, brasileiro de 1,89 m, que tem como característica ser um zagueiro armador, um zagueiro que conduz muito bem a bola e tem um bom refino técnico, né? Pode atuar tanto na posição de zagueiro quanto também de volante um pouco mais à frente em algumas situações. Como valências principais que se destacam a velocidade, o aspecto defensivo e a sua capacidade de articulação, sua capacidade de passe. A força é boa ainda, mas não é como antigamente, né? Um zagueiro já experiente de 37 anos, tem um drible relativamente interessante e uma boa também finalização. Na Série A de 2024 a gente vai ver os números. 23 jogos na temporada passada, média de 77 minutos por partida, um zagueiro que com frequência foi substituído com o Felipe Luiz durante os jogos, então é algo que tem que ficar atento. Média de 78% de acerto no ataque, já no campo ofensivo essa é a média de passes que o Davi Luiz acerta, uma média compatível com meias atacantes muito habilidosos. 52% de acerto nos passes longos, 75% de vitórias nos duelos aéreos e 45% de vitórias nos duelos por baixo. No mapa de calor, como a gente pode ver, o Davi Luiz tanto pode jogar pela direita quanto pela esquerda e é um atleta que entra muito no campo de ataque porque é um zagueiro que gosta de conduzir e a gente vai ver isso bastante a partir de agora no vídeo. O Davi Luiz é um zagueiro experiente e muito vivido no futebol, né? Um atleta que tem muita facilidade para atuar pelo lado direito, porque a sua perna dominante é a perna direita, mas também a gente vai perceber ao longo desse vídeo que é um jogador que tem a capacidade também de jogar pelo lado esquerdo. Fez isso no Flamengo, por exemplo, jogando pelo lado esquerdo, fazendo dupla com o Léo Duarte ou com o Léo Pereira e aí conseguindo ganhar duelos da mesma forma, né? Porque a perna esquerda também é uma perna que tem uma boa capacidade de sair jogando e tudo mais. Não é um atleta que tem tanta dificuldade em construir e em defender nos dois lados. Defender na grande área, gosta de manter a referência no seu oponente direto, protege muito bem esse espaço, esse quadrado aí, né? É um jogador que tem uma boa capacidade de ganhar duelos aéreos e isso facilita muito nesses cruzamentos. Consegue direcionar em muitos momentos para longe da grande área e isso é um ponto muito destacável dentro do jogo do Davi Luiz, essa proteção da grande área. Outro detalhe, é um atleta que tem um bom senso de posicionamento para fazer interceptações, consegue fazer ali um bom posicionamento para próximo ao lateral conseguir interceptar essa bola e recuperar a posse para sua equipe. Tem uma boa agressividade, apesar dos 37 anos, consegue fazer algumas perseguições de forma média, né? Encaixando no seu oponente e dirigindo, né? Direcionando ele para trás, para longe da sua própria meta, depois se deslocando para a sua própria área de novo. E a gente observa que quando sai para caçar, quando sai para fazer essa cobertura do lateral, consegue até em muitos momentos manter o mesmo nível de velocidade com os jogadores de lado de campo, mas não consegue neutralizar a progressão, não consegue desarmar e aí esses cruzamentos se tornam uma arma letal para o adversário, porque a equipe já está com a linha quebrada, ele fazendo a cobertura do lateral, o zagueiro já girou, então é um ponto que precisa também de boa coordenação do sistema defensivo. Em outros momentos essa dificuldade é mais latente e aí ele utiliza o artifício da falta, como a gente viu ali naquele lance contra o Atlético e também aqui contra a equipe do RB Bragantino, e aí ele toma alguns cartões amarelos com uma certa frequência. Outro detalhe que a gente vai perceber, é um jogador que é muito forte na questão da proteção da profundidade, controla muito bem a profundidade, mas antes de a gente falar desse controle da profundidade do Davi Luiz, eu queria pedir a você para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, que é muito importante para que a gente possa alcançar a meta de 11 mil inscritos ainda nesse mês de janeiro de 2025. A gente vai ver que o Davi Luiz tem um controle da profundidade muito aguçado. É um jogador que lida muito bem nesse tipo de situação de 1 contra 1. A gente vai ver aqui, ó, que ele vai buscar fazer o quê?
tirar a velocidade do ataque adversário. Ele está mapeando, vendo onde estão os seus companheiros, vendo se tem algum adversário no lado oposto, nas suas costas. E aqui ele vai temporizando a jogada, vai tirando a velocidade, cortando a velocidade do extremo e dando tempo para quê? Para que os seus companheiros eles venham retornando e possa proteger, chegar uma cobertura próxima e aí ele tomar a decisão. Aqui ele faz o quê? Induz o cara para a linha de fundo, porque é um destro, então vai querer buscar essa finalização para cortar para dentro para finalizar, então ele direciona o cara para dentro, protege essa finalização ali numa zona que ele poderia fazer o bate, ele tem que cortar mais para dentro ainda e já tem companheiros ali para poder fazer essa cobertura, então conseguiu neutralizar muito bem o ataque adversário. E ele faz isso tanto dessa forma, cortando velocidade e temporizando, quanto duelando, buscando fazer o desarme contra o seu oponente direto do setor. Em outros momentos até se antecipando, né? Fazendo a interceptação com a equipe bem encaixada ali para fazer essa transição defensiva, ele consegue interceptar e recuperar a posse de bola. Em outros momentos a gente vai ver que ele vai muito bem correndo para trás. A gente vê aqui nesse lance o jogador do Atlético Paranaense com a bola descoberta, ou seja, sem pressão para poder fazer o lançamento, ele já corre para trás e no limite faz o corte e intercepta a jogada da equipe do Atlético. Faz isso de forma recorrente contra o Botafogo, mais uma vez. Ele joga muito no limite e consegue fazer essa interceptação correndo muito bem para trás. É um jogador que lida muito bem no controle da profundidade, numa situação de 1 contra 1, consegue fazer cortes providenciais. A gente vai perceber também que o Davi Luiz vai agregar bastante na construção. É um jogador que gosta de conduzir bastante a bola, conduzir quando vê espaço, ele gosta de adiantar, entrar no campo de ataque, ser mais um jogador a participar da organização ofensiva e tem uma boa capacidade de passe vertical. É um atleta que a gente vai perceber que essa condução traz a possibilidade dele atrair os holofotes e desmarcar alguns jogadores para que esses jogadores possam receber o passe. Esse passe por dentro, esse passe no entrelinha. E lida muito bem com a pressão. Olha como ele é pressionado pelo jogador do Atlético, gira em cima da marcação e sai jogando. Mais uma vez, num jogo curto, numa saída de bola, pressionado, trabalha curto, já se move para se apresentar, recebe a bola, joga curto, tem muita tranquilidade para sair jogando o Davi Luiz. Então, essa capacidade técnica dele na construção facilita demais para atrair a marcação do time adversário e depois explorar os espaços mais à frente. Outro detalhe que a gente vai ver, o Davi Luiz gosta de um passe vertical nas costas da segunda linha, né? Gosta de tentar esse passe mais por dentro em alguns momentos, conectando com os volantes para que a equipe rapidamente consiga ganhar metros e já progredir e criar situação de gol, né? É um jogador que tem essa capacidade muito aguçada. E também, é claro, a gente vai ver que em muitos momentos gosta de pular algumas casinhas, né? Buscar um passe mais médio, já direcionando essa bola para o lateral ou para o extremo, principalmente no Flamengo era para o lateral, que jogava bem aberto, o Ayrton Lucas, por exemplo, já no último terço, ele tem uma capacidade de buscar esse passe no último terço com muita frequência e conectar o cara já para numa situação de 1 contra 1, como a gente vê aqui, o Mateuzinho fazendo um toque de calcanhar e a equipe rapidamente progredindo. No passe longo, a gente vai ver que faz o passe com a perna esquerda, a perna não dominante, não tem dificuldade nenhuma, como eu já bem disse, gosta de fazer esses passes longos que são muito importantes dentro da estrutura de jogo do Vojvoda, por exemplo, e o Davi Luiz vai agregar bastante. Por quê? Porque o Davi Luiz tem a capacidade de buscar o passe aqui, nas costas do lateral. Ele gosta de fazer esse passe mais longo no último terço, passe na profundidade, sempre para que um jogador esteja fazendo facão, aqui no caso foi o Bruno Henrique. A gente vê isso com muita frequência. De novo, passe nas costas do lateral, o lateral agora fazendo facão, e a gente vê que isso é uma constante dentro do jogo do Davi Luiz. Essa busca incessante de conectar na profundidade, de buscar esse jogo mais vertical dentro da sua equipe, e isso é fundamental. Um zagueiro com essa capacidade, porque muitas vezes o zagueiro tem isso aí, tem espaço para progredir, tem espaço para pensar o jogo, e o Davi Luiz consegue conectar passes e encontrar soluções muito interessantes. Finalização. Bola aérea é fundamental dentro do jogo do Davi Luiz. É um cara que tem um tempo de bola muito interessante. Ele ataca a bola muito bem, seja pelo alto ou até mesmo por baixo, como foi nesse jogo contra a equipe do Vasco, fazendo esse gol de um voleio sem pulo, né? Outro detalhe é as finalizações de fora da grande área. É um jogador que é um zagueiro, mas que gosta de estar muito próximo ali
da região da intermediária ofensiva, né? Porque a equipe está com balanço defensivo, está muito bem compacta, então o Davi Luiz sempre está ali próximo daquela região. E aí, quando a equipe está totalmente dentro da área, está muito próximo da grande área e deixa esses espaços na intermediária ofensiva, o Davi Luiz experimenta de fora da grande área, buscando essa finalização com muita virulência, com muita força em muitos momentos. É uma capacidade que o Fortaleza também deve ganhar com essas finalizações do Davi Luiz de média distância. E aí, torcedor do Leão do PC, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 11 mil inscritos. Como sugestão, vou deixar 2 vídeos para que vocês possam maratonar aqui no canal do Jogo Direto.